E aí, meus amigos, bom ou não? Gente do céu, gente de Deus, meu povo! Eu confesso pra vocês que eu não estava preparada para tudo o que viria no depoimento de ontem. A senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus. Tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram 3 meses em Manaus, custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Mas, amiga, sua doida! Isso foi apenas um abre-alas de mais um episódio da série produzida pela Interferência Divina, desmoralizando o circo político. Vamos comentar sobre o fiofó travado de todo mundo que tomou pra dentro em mais uma sessão dessa CPI e do arrependimento que deve ter batido nos corações da oposição, vendo que hoje, quarta-feira, será feita a votação dos requerimentos para a convocação de governadores e prefeitos. E do Gabas, né? Esperamos também, seu Gabas. O tempo de criar e sustentar as narrativas tá acabando, bebê! E eu acho que cada um ali que jurava ter um palanque político, hoje tá pensando, cara, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Hoje o papel de palhaço não é nosso. E para deixar tudo bem desenhado para você, fica confortável, separa a jujuba e bora lá! Galera, perguntinha aqui super rápida. Quem é aí que não curte uma boa fofoca? Se você é desses que não se aguenta quando alguém chega pra você e fala: depois eu tenho que te contar um babado, a minha indicação de leitura vai pra você com o livro Tchau, Querida. Fi, é quase um diário do Eduardo Cunha. E como a gente adora sim uma boa treta, meu amigo, aqui é o que não falta. Inclusive Exposed. Nesse livro não tá narrado apenas os bastidores, tá narrada toda a pressão política que foi exercida em vão. Sobraram fedendo. Se você ficou curioso para saber toda a história, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Recadinho dado, bora pro vídeo. Então, gente, por favor, me ajude aqui com minha memória. Não foi o seu Omar Aziz, aquele senador que teve a esposa presa no inquérito que investiga desvios da saúde lá do Amazonas? Que disse que se mentir na CPI, pode ser que o cara saia algemado? Bom, se eu fosse seu Omar, eu já pedi um habeas corpus pro tio Levan, porque sim, vai ter Exposed. O presidente Bolsonaro, na manhã de terça-feira, foi até suas redes sociais para contar pra geral que ainda não estava sabendo que o seu Omar estava tentando aprovar um projeto de lei que iria mandar pro Chilindró médicos que usassem medicamentos off-label, ou seja, fora da bula. Mas quando seu Omar ficou sabendo dessa postagem, ele encarnou a Inês sentada arrependida, dizendo que o presidente estava falando uma grande bobagem, porque muito antes da postagem do presidente, ele já havia pedido para retirar esse projeto de lei porque os seus amigos médicos disseram que seria muito danoso para toda a comunidade. Então, seu Omar, homem de coração bom que só ele, disse que já havia retirado porque sabe assumir quando erra. Parabéns pela sinceridade, seu Omar, mas só que não. Então, a postagem do presidente Bolsonaro foi feita às 8h45 da manhã. Já o requerimento para sumir com esse projeto que tostou o filme de seu Omar foi feito às 9h49. E você sabe qual é o nome que a gente dá para todo esse movimento? Rugoso travado. Seu Omar mentindo na CPI, eu tô em choque, tô chocada, tô bege. Bom, quem mais quer sinalizar virtude pra lacrar porque a única coisa boa que faz pela vida é saltitar rumo ao arco-íris? Seu Randolfo Rodrigues postou uma foto em que Pazuello iria apertar sua mão, porém ele fez, sabe, soquinho, e botou a seguinte legenda: a diferença entre quem defende a ciência e quem a nega. Porém, seu saltitante em seu Instagram posta foto em que ele pega com as 2 mãos a mão de uma mulher grávida. Aí fica a pergunta: cinismo
ou demência? Então, eu tô mesmo precisando saber dessa resposta, porque se for demência, sabe, né, gente, com doença não se brinca. E só pra finalizar esse inicinho mostrando que hipocrisia é mato, seu Omar, o cara que ficou chateadíssimo das galáxias porque o Pazuello tava no seu estado, num shopping, sem máscara, é flagrado no aeroporto sem máscara de proteção. Eu digo máscara de proteção porque a máscara de homem que respeita a ciência, ele teve que colar na cara com super bonde pra não cair enquanto ele tava falando na CPI. Dá uma olhada, meu filho, todos ao seu redor estavam de máscara e apenas o presidente da CPI que investiga o flango flito, não. Ai, ai, é muita ciência pro meu caminhãozinho, viu? Então, seu Cid Gomes, você acha que o senhor pode me emprestar a sua retroescavadeira? Após a participação de Pazuello e a maior manifestação de motociclistas que o ator Caruso lá da Globo já viu... Não para. Faz 7 minutos que essa merda tá aqui sem parar. Já temos aí, quem sabe, um nome forte para governo no Rio em 2022? Então já fica a dica, né, meu filho? Porque após o depoimento da doutora Maíra, eu digo que o Ceará ganharia muito com uma senadora dessa. Bom, mas então vamos falar de CPI, que nós tá aqui é pra ver o Senado passando vergonha, não é? Pra começo de conversa, eu preciso muito convocar a Kéfera para poder palestrar sobre o interrupting que foi cometido pelos senadores contra a depoente. Eu queria só que eu tivesse a oportunidade aqui de esclarecer a sociedade. Não é aqui, doutora. A senhora já fez tanta palestra sobre isso, não é aqui que a senhora vai fazer palestra e vai convencer alguém. Sim, mas senador está fazendo. Não, só um minutinho. Não é palestra não, senador, é que eu fui chamado para dar esclarecimentos. Possível para médicos como uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Sobre isso, eu queria direcionar uma pergunta objetiva. Senador, deixa eu terminar? Sim, mas nós perguntamos o que é que interessa a investigação. Toda hora, técnica de Senador Renan com a palavra. Então, era só a mulher começar a falar que os caras interrompiam, indo pra cima dela dizendo: é sim ou não? É sim ou não? Responde sim ou não. Mesmo com Dona Maíra dizendo que, senador, eu preciso explicar o que é isso, as pessoas não sabem o que é isso. O presidente da CPI teve a coragem de dizer: não interessa. Eu sim ou não? Não, eu não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratkov. Não, doutora, isso não me interessa. Senador, explica para o Brasil. Senador, eu preciso, as pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Peraí, doutor. O mais legal desse absurdo é que naquele momento a doutora estava tentando explicar o que era o aplicativo Tratkov para que todos tivessem o conhecimento do que se tratava. Porém, 60 segundos após dizer que a explicação não interessava, o presidente da CPI diz que não sabe o que é Tratkov. Que o Tratkov, que eu não sei o que é TRAT, eu acho que o TR é tratamento... Por isso que é importante ela explicar. Nós também não sabemos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu acredito do fundo do meu coração que já existe um relatório pronto na cabeça do Renan Calheiros. Portanto, ele e o presidente Omar fazem perguntas querendo apenas respostas de sim ou não, porque a contextualização destrói a narrativa que eles querem criar no relatório. E a cada depoimento que passa, essas narrativas diminuem, o desespero bate e a comissão é desmoralizada. A contextualização das respostas preocupa os caras, porque se tiver vídeo desmentindo o relatório, será mais capital político pro Bolsonaro, que provará pra todo mundo que isso tudo não passou de uma perseguição visando 2022. Tá, mas a gente precisa continuar porque tem trem demais pra gente falar. Começamos a sessão com a doutora Mayra gastando mais de 5 minutos pra narrar o seu currículo, que é tipo um monstro. Isso já deixou muita gente ali intimidada, porque a mulher tinha mais diploma do que todos os senadores daquela CPI juntos. Primeiro relator, seu Renan, que segundo o Congresso em Foco possui pelo menos 13 processos, e desses 7 relacionados à corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, e eu digo 7 porque os outros 6 não foram informados às causas. Achou que seria uma ideia sensacional fazer uma espécie de comparação daquela CPI com o tribunal que julgou o povo da Alemanha que serviam ao capiroto do bigodinho. Confesso pra vocês que eu sabia que a cara de pau não tinha limites, mas eu não sabia que o tom subiria pra cara sintecada com muito orgulho, com muito amor.
Essa menção, no mínimo horrível, desencadeou reações porque ninguém ali deveria ter estômago de barata. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou prejulgando. Isso é uma coisa audiência. Está prejulgando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Audiência. Assim, gente, todo mundo com pelo menos 2 neurônios sabia que aquela menção ia pegar mal demais pra CPI. Tanto foi que até o Tico avisou pro teco do seu Omar e não teve jeito. Ele teve que ir lá dar um sabão no seu Renan. Renan, a Vossa Excelência conclua, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque nós não temos... Só um minutinho. Eu não estou usando como referência. Senador, só um minutinho, por favor, senador Renan. Vossa Excelência, eu pedi, vamos começar as perguntas. Vossa Excelência está falando uma das maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. Mas não, o senhor me desculpe. Eu não vou ser censurado. Mas não teve jeito. A CPI teve que ser mais uma vez desmoralizada pela nota emitida pela Confederação Israelita, que pagou um pau pro seu Calheiros, dizendo que o que ele fez foi um desrespeito às vítimas do que o capiroto alemão fez e que a banalização do que aconteceu tem que parar imediatamente. Mas então, você tá achando aí que seu Calheiros recuou após todo mundo colocar no traseiro dele? Claro que não. O que na verdade até acabou sendo bom, porque deixa claro o caráter, ou a falta dele, do relator do circo para iniciantes. E não existe lógica, nem respeito, nem fatos. Pega a minha narrativa, se colar, colou. E acredite, tem gente que compra essa ideia. Mas então, como eu disse pra vocês, os caras não deixavam a doutora Mayra responder porque as respostas dela derrubavam narrativas. Tipo esse vídeo aqui que deveria ser exibido em modo de repetição pelo menos por 1 hora em todos os veículos de mídia. Essa questão de prescrever ou não, ela precisa ser entendida aqui nesse espaço como autonomia médica. Não são membros do Legislativo, não são os membros do Judiciário, não é a imprensa que define que orientação os médicos devem fornecer para salvar seus pacientes. Isso precisa ficar claro para todos nós. Teve também um outro momento super legal, que foi quando o seu Omar perguntou pra ela sobre a falta de oxigênio em Manaus e por que ela não fez nada a respeito. Mayra respondeu que os povos tudo da Secretaria de Saúde do Amazonas ligaram pra ela no dia 8 de janeiro e que ela tinha aquela ligação gravada e poderia expor o que foi que aconteceu. Quando o seu Omar, que até aquele momento estava super distraído no celular, ouviu as palavras ligação, gravação, Manaus, a reação dele foi essa. Mas vem cá, seu Omar é um cara piadista, né? Engraçadinho, da turma do deboche. E a gente descobriu isso ontem, quando primeiro ele desceu a lenha no tal aplicativo que estava sendo desenvolvido na sessão com o Pazuello. E já na sessão com a Mayra, o cara ficou louco no giraia porque o aplicativo não havia sido implementado. Quando questionado pelo senador Marcos Rogério dessa mudança de postura, seu Omar disse isso aqui. Ok, até ontem Vossa Excelência estava contra o aplicativo. Agora mudou de ideia. Você não entende ironia não, né, rapaz? Vocês percebem que a narrativa muda conforme a necessidade de adaptação para botar no fudoril do governo? Ser coerente não é importante. E se alguém achar ruim, o cara diz que estava sendo irônico. Bicho, a Cláudia já tá super cansada de ficar sentada. Mas então vamos ao tema base daquela sessão, o uso da cloquinha. E até aquele momento, ninguém tava falando muito sobre o assunto, porque logo na abertura da sessão, a doutora Mayra avisou que havia levado mais de 2.000 estudos impressos e que estariam à disposição dos senadores. Então assim, o medo de alguém fazer uma pergunta dória para uma doutora mega qualificada e tomar uma invertida era grande. Mas aí seu Otto Alencar, que é médico, tava numa good vibe, estava se achando menino grande e corajoso e foi lá peitar a doutora achando que ia arrasar na lacração. Só que assim, primeiro ele disse que não haviam estudos sobre o tema e sobre isso a doutora respondeu. Deles, assim, a gente tem estudos mostrando o efeito antiviral, antibacteriano, né, antiparasitário da cloroquina, da hidroxicloroquina, e a gente pode compartilhar juntos, que nós somos 2 médicos, eu posso entregar para o senhor. Os pesquisadores estudam essa ação desde 2005.
Os outros 2 pontos levantados pelo médico Otto é que a cloquinha não teria efeito antiviral. Absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. E que poderia dar problemas cardíacos. Dá arritmia, pode dar parada cardíaca e se não tiver alguém para atender? Grande erro, fi. E foi ali, bem ali, que a narrativa jogou o bote inflável, se jogou ao mar e abandonou o barco de vez. A gente já tem muita evidência, senador. Eu insisto que eu trouxe aqui para deixar... O senhor permite que eu termine, por gentileza? E que o próprio Ministério da Saúde já recomendou para outras doenças virais, para as arboviroses. Eu trouxe para o senhor um protocolo de chikungunya, em que o Ministério da Saúde preconiza... É vírus, senador. Chikungunya é vírus, causou um desastre na sociedade. Não, senador, o senhor falou de antiviral. É porque eu queria terminar a minha fala. Covid e cloroquina. Chikungunya é uma arbovirose, Vamos senador. fazer isso aqui hoje? Mas é porque o Ministério da Saúde já preconizou oficialmente 600 miligramas de hidroxicloroquina, podendo ser usado até por 5 anos. Senador, está aqui o protocolo. Chikungunya, 5 anos de uso de hidroxicloroquina com 600 miligramas. O que a doutora está mostrando ali é que o Ministério da Saúde reconheceu a cloquinha como tratamento contra a chikungunya, que é um vírus. Logo, sua ação antiviral foi reconhecida sim, e ela continua. Mas a recomendação é: não há necessidade de segmento eletrocardiográfico. Presidente. Não, senador, o senhor falou de efeitos antivirais dessas medicações. Isso aqui é um protocolo que passou pela Conitec. Então acabou, né, seu Otto? O órgão de controle do SUS para tratamento de doenças alega que atestou que sim, cloquinha vai ser usada para vírus e mais. Diz que o medicamento dispensa acompanhamento cardíaco porque não vê necessidade devido à segurança do medicamento. E a doutora ainda finaliza dizendo: senador, a gente precisa usar esse espaço aqui para esclarecer a população. É o único espaço que eu tenho. Pois não, senador. Gente, você sentir o desespero de uma médica tentando derrubar narrativas com fatos? Mas se você acha que seu Otto ia tomar essa invertida e ia ficar por isso mesmo, você se enganou, coleguinha. O cara simplesmente levantou e saiu mais vazado que aquele pum de ônibus. Esperto mesmo, viu, seu Otto? Porque ninguém gosta de ser refutado na frente do Brasil inteiro. Então é melhor mesmo pegar a primeira saída à esquerda, que foi exatamente o que ele fez. E se você tá achando que o melhor ainda estava por vir, você tá certo, o melhor estava por vir. Assistindo os senadores, principalmente os parlamentares do Nordeste, tentando jogar uma água benta e uma cruz em cima da cloquinha, eis que o senador Marcos Rogério, como um lorde, começa a concretizar o inferno astral de Renan Calheiros, senador por Alagoas e pai de Renan Filho, governador também de Alagoas, além de Otto Alencar, eleito senador pela Bahia, ao expor que tanto o estado de Alagoas quanto o estado da Bahia possuem até hoje protocolo de tratamento com a cloquinha, enquanto seus representantes naquela CPI tentam demonizá-la. Menino, nessa hora eu fiquei mais ou menos assim. É gol! É gol! É gol! Ah, meu Deus do céu! É gol! Ah! E aí, meu filho? E aí? E aí que nem a oposição nas redes sociais conseguiu aguentar o tamanho do rojão que entrou na naba de Calheiros. Dá uma olhada nesse diálogo. Marcos Rogério pegando o protocolo de uso da cloquinha de Alagoas, estado governado pelo filho de Renan Calheiros. Foi inteligente, viu? E aí o cara de baixo responde: achei a capitã preparada também. Risos, infelizmente. E aí a outra finaliza: sim, gênios do mal. A partir desse momento, Renan enfiou a cara entre as pernas e permaneceu na sessão apenas de corpo presente, torcendo pra ninguém mais lembrar que ele tava ali após o expose de hipocrisia no meio de sua cara. Mas o negócio é que ainda tem aqueles que assistem coragem, o cão covarde. Tipo o seu Randolfo, que só pega na mão das grávidas, e perguntou pra doutora Mayra quais países tinham o protocolo de cloquinha. E assim que ela começa a responder, citando Cuba, imediatamente Randolfo a interrompe dizendo que tá bom, vamos falar de outra coisa. Hoje Cuba, ainda isso, presente. sim, a gente tem um protocolo de Cuba recentemente lançado, a gente tem vários países. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tão óbvio, senhor, seu saltitante, mas eu imagino que ser discreto deve ser super difícil mesmo para Vossa Excelência. Mas para não fugirmos da série,
Você podia ter dormido sem essa. Dá uma olhada nesse vídeo. Se Vossa Senhoria está falando sobre o que foi perguntado, para que se utilizou do habeas corpus? A questão do habeas corpus, senador, foi para pedir o respeito, porque eu assisti da minha casa os depoimentos anteriores e eu vi depoimentos aqui em que os depoentes, que são simples testemunhas, foram tratados como réus. Então, assim, pedi a proteção porque achei indigno o tratamento que eles receberam aqui. Cara, foi impressionante como que a doutora Mayra dava chicotadas assim, sem descer do salto. Que mulher. Mas e aí? Você tá querendo mais exposed? Então receba esse. Vários senadores que foram infectados aqui usaram esses medicamentos com recomendação médica. Inclusive senador indicando para senador. Senador médico indicando para senador médico. Então, os secretários de saúde de vários estados tomaram. Teve um que escondeu e que depois vazou a receita dele, e aí ele teve que admitir. Essa verdade a gente precisa buscar. Por que negaram para a população? Por que negaram para a população enquanto eles tomaram? Alô? Alô, hipocrisia? Fia, tô te ligando pra te contar que só deu você hoje na sessão da CPI. Assiste depois, menina, você tá super popular no Senado. Então, galera, a cada convocação, mais frustração, mais exposed, mais conteúdo de qualidade pros nossos vídeos. Mas só pra finalizar, eu preciso te contar duas coisas. A primeira é que o presidente da Associação de Indústrias Químicas afirmou que a decisão do STF garantindo competência a estados e municípios colapsou um cenário já existente e contribuiu para a falta de oxigênio. Eu acho que além de seu Gabas, que já é a estrela maior, mais esperada nessa CPI, os senadores deveriam chamar o presidente dessa associação, o seu Ciro Marino, para explicar melhor para os parlamentares como o nosso Supremo atrapalhou na gestão do flango-flito, o que eu acho super válido. A outra coisa é que a Controladoria Geral da União enviou à CPI um documento que revela um prejuízo potencial ao erário de 164 milhões de bonoros. E esse valor foi revelado em 53 operações feitas entre março de 2020 e abril de 2021 no combate ao flango-flito. Galera, março de 2020, os caras meteram a mão no nosso bolso desde o primeiro momento. Mas enfim, no próximo vídeo nós vamos comentar a votação dos requerimentos e ver se o circo para iniciantes terá ou não culhão de convocar governadores e prefeitos para explicarem onde enfiaram o seu dinheiro, o nosso dinheiro. Aguardando muito ansiosa as cenas dos próximos capítulos. E é isso tudo, meu povo. E aí, o que vocês acharam de mais um capítulo da CPI onde os lacradores foram lacrados? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera, fui! Seu Renan, seu Renan, me escuta, pode sair debaixo da mesa? O senador Marco Rogério já foi embora, tá seguro, tá safe.